A derrota final da máfia casariana é agora visível no horizonte, na medida em que sua rede de controle mundial continua a desmoronar. Isso está sendo visto mais recentemente com dramáticos eventos políticos na Itália, no Japão, na Coreia e no ZEUA. Em breve, também veremos mudanças no Reino Unido, França, Alemanha e Israel, concordam várias fontes. Na semana passada, a maior notícia foi o anúncio de um encontro de cúpula, previsto entre o presidente do ZEUA, Donald Trump, e o homem forte da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Na verdade, os dois líderes já se encontraram secretamente em novembro passado. De acordo com fontes do Pentágono, o anúncio público apenas significa que um acordo geral foi alcançado para reunificar a Península da Coreia, digamos assim, fontes da Sociedade Secreta Asiática. O acordo, que, provavelmente, dará um prêmio Nobel para Trump, bem como o presidente chinês Xi Jinping, irá garantir que nenhuma força norte-americana possa se deslocar para o norte, além do paralelo 38, numa Coreia unificada, dizem as fontes. No desenvolvimento relacionado, a escrava administração casariana do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, está prestes a ser derrubada. O ministro das Finanças, Taro Aso, escravo de Rothschild, é esperado renunciar antes que o próprio Abe seja removido, concordam várias fontes. Num visível sinal, isso é iminente, uma vez que a televisão japonesa e os jornais, agora, estão na modalidade completo de escândalo, relatando como o governo japonês vendeu terras com um enorme desconto para uma escola conectada a Abe, sua esposa, além de uma série de políticos e, logo após, ter mentido sobre isso. No entanto, o verdadeiro escândalo é que o regime de Abe estava construindo um laboratório de armas biológicas e uma fábrica disfarçada de escola veterinária em Kaki. Isso significa que o regime é culpado de crimes de guerra e não apenas de corrupção. A escola, por sinal, deveria abrir neste mês de abril. Todavia, nenhum estudante se apresentou para fazer seu exame de admissão. Os diretores japoneses de direita, associados ao imperador, dizem que todo o estabelecimento secreto, no Japão, incluindo o Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, controlados pelos jesuítas, CSIS, voltou-se contra o regime Abe que, portanto, está condenado. Na semana passada, um membro do gabinete de Abe, que admitiu que seu governo estava prestes a cair, foi enviado para se encontrar com um representante da Sociedade Dragão Branco, SDB, para pedir que regime de fantoches no Japão que pudesse continuar em seus serviços. Também implorou que um membro do gabinete do Abe seja autorizado a se juntar nas negociações em andamento entre militares do ZEUA e o governo chinês, sobre o futuro do Japão, com a finalidade de apenas tomar notas. No entanto, nem os militares do ZEUA, nem os chineses querem ter representantes do regime de escravos de Abe em qualquer lugar perto das negociações, de acordo com as fontes envolvidas. Os militares do ZEUA estão furiosos com o estabelecimento japonês porque, recentemente, descobriram que a Kobistiel sabotou deliberadamente o equipamento militar do ZEUA, vendendo-o aço defeituoso. Dizem fontes do Pentágono e que isso não ficará impune, dizem elas. Por sua vez, a SDB disse que o governo japonês, menos Abe e seus colegas, deve concordar com a nacionalização do Banco do Japão, eleições livres e justas e o anúncio de um jubileu, incluindo não apenas o cancelamento de todas as dívidas, mas, também, uma redistribuição única de ativos. Até o lançamento deste relatório, nenhuma resposta formal foi recebida para esta solicitação. Enquanto isso, no ZEUA, os chapéus brancos continuam a ter o seu grande momento. Na semana passada, o maior sinal foi a renúncia do ex-CEO da Goldman Sachs, Gary Cohn, como principal assessor econômico de Trump. A Casa Branca agora está livre da Goldman Sachs, cantou uma fonte do Pentágono.
Como resultado da queda de Cohen, Lloyd Blankfein foi forçado a sair como CEO da Goldman Sachs, ressaltou a fonte. Isso significa que o conselheiro nacionalista de Trump, Peter Navarro, diretor do Escritório de Comércio e Manufatura Política, agora é o principal assessor econômico da Casa Branca. O anúncio de uma isenção das tarifas de aço e alumínio do ZEUA para o Canadá e México, mas não para o EU ou o Japão, mostra o que a política de guerra comercial do ZEUA, provavelmente, foi lançada. Assim como os militares gostam de primeiramente atacar os alvos fáceis, está claro que os guerreiros comerciais estão visando a UE e o Japão, a fim de unificar o Ocidente, antes de se voltarem para a China. É claro que tudo isso é uma negociação que visa obter concessões e que, verdadeiramente, não significa que haja uma guerra comercial. Na semana passada, outro grande desenvolvimento no ZEUA foi quando o Procurador-Geral das Nações Unidas, Jeff Sessions, finalmente mostrou suas presas com uma ação judiciária contra a Califórnia e a liberação de documentos para o Congresso no que diz respeito ao esquema rápido e furioso sobre Obama, do ex-presidente Barack. Fontes do Pentágono dizem que, na semana passada, o secretário do ZEUA, Rex Tillerson, voou para o Quênia para impedir Obama de obter asilo. Enquanto isso, no Reino Unido, fontes do Pentágono, agora, estão dizendo que os anéis de pedofilia envolvendo a realeza britânica em Buckingham e Westminster podem estar ligados a doações do Reino Unido, Austrália e Canadá para a Fundação Clinton, na direção da rainha. Com certeza, a pedofilia e o comportamento desagradável por uma grande parte da elite do Reino Unido são desenfreados. Veja o link abaixo para de um exemplo recente. No entanto, este escritor, anteriormente, já havia descoberto que as alegações contra a rainha em relação à pedofilia, no Canadá, eram operações comprovadas por um membro da família Rockefeller. Os eventos provarão a verdade sobre essas últimas alegações. De qualquer forma, a mudança de regime está chegando ao Reino Unido, já que em 11 de setembro, Jeremy Corbyn está pronto para substituir a primeira-ministra Theresa May. Insistem fontes da CIA uma mudança de regime também já acontecendo na Itália, onde os partidos anti-UE e anti-establishment ganharam uma maioria nas eleições da semana passada. No entanto, este processo levará alguns meses, na medida em que as negociações continuam, tanto no parlamento como entre as sociedades secretas. Também, na França, acontece um grande movimento contra o governo escravo Rothschild de Emmanuel Macron, onde um Conselho Nacional de Transição foi estabelecido para substituir o regime. Eric Fiorilli, do Conselho, enviou uma mensagem aos povos do mundo que em parte se lê: vou falar com você sobre a França atual e real e não a França que, sua mídia, provavelmente tão corrupta quanto a nossa, está mostrando para vocês. Vivemos sob uma ditadura absoluta. Ninguém está seguro em sua própria casa. Nossos políticos, agora, podem prender qualquer um sem um mandado de prisão e por qualquer motivo. Podem procurar e se aproveitar tudo o que querem nas casas das pessoas. Podem levar e manter alguém sob custódia sem explicações. O Conselho, que está reunindo um forte apoio, é atraente pela ajuda às pessoas do mundo. Também, na Alemanha, o antigo regime em torno de Angela Merkel está apenas apegado ao poder. No entanto, fontes da CIA afirmam que planos estão em andamento para conscientizar a todos de que ela é a filha de Hitler e prometem que seu regime está condenado. As extremamente bem-sucedidas PSOPs de que insinuam sobre isso com o post "Quem é Angela Hitler?". Porém, o último dominó a cair será Israel. Lá, a polícia israelense está se aproximando do satânico primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, aparentemente por um escândalo de corrupção. No entanto, Netanyahu é um assassino em massa e um dos principais arquitetos do ataque nuclear e tsunami de 11 de março de 2011, contra o Japão, em Fukushima.
Netanyahu está desesperadamente agarrado ao poder, porque sabe que sua própria vida depende disso. Uma vez que ele e seus companheiros satanistas sejam removidos, o povo judeu, literalmente, estará liberado de milhares de anos da escravidão babilônica. Como de costume, existe muita coisa sobre o que ainda não podemos comentar. Entretanto, basta dizer que as negociações secretas, destinadas a libertar a humanidade estão acontecendo, envolvendo a Rússia, Irã, China e os militares do ZEUA. Desse modo, agora é apenas uma questão de tempo, antes das prisões em massa e tribunais de crimes de guerra, bem como um jubileu em um novo sistema político e financeiro meritocrático, controlado por e para o povo.